Se você quer saber mais ou quer começar do absoluto zero, se você não sabe nada sobre análogos do GLP-1, não se preocupe. Nesse vídeo você vai ver tudo o que você precisa para dominar essa classe de medicamentos, onde nós iremos estar falando sobre o Ozempic, uma medicação que tem revolucionado tanto o tratamento da obesidade quanto o diabetes mellitus tipo 2. E se você não me conhece, eu sou o professor Vinícius Magalhães e estarei contigo aqui semanalmente te trazendo conteúdo de qualidade para que você possa ter a prática clínica associada à teoria. Já aproveita, me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @profviniciusmagalhães e não se esqueça, se você gostar desse vídeo, vá lá, curte o vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque toda sexta-feira vai ter vídeo novo. Bora para o slide, que tem muita coisa para eu te falar. Aqui, vamos começar o mais famoso aí das medicações dos análogos do GLP-1. O Ozempic é a medicação que é mais badalada, mais falada aí nas mídias, motivo até de muitas polêmicas, né, entre prescritores, dispensadores. E aí, você tem acompanhado esse processo? Você tem se atualizado sobre esses análogos do GLP-1? Como que tem sido essa sua trajetória enquanto prescritor, enquanto dispensador, enquanto orientador da farmacoterapia segura e racional? Como que tem sido esse processo? A gente tem que refletir para ver se a gente está acompanhando aí as novidades que estão sendo colocadas no mercado e também ter, ao final de muito estudo e muita dedicação à leitura de materiais científicos, tirar as nossas conclusões com base em evidências científicas. Mas vamos embora que tem muita coisa aqui para falar e aqui é um sumário que eu estou te mostrando o que você vai aprender hoje nessa aula, né? A gente vai começar falando aqui sobre o diabetes, classificação, fisiopatologia. A última atualização da Sociedade Brasileira de Diabetes foi no dia 12/7, nesse mês, no ano 2024. Também irei falar sobre incretinas e a sua correlação com a diabetes. O que tem a ver incretinas, o que são incretinas, como que eu posso estar melhorando o papel dessas incretinas. E vamos chegar aqui no Ozempic, que é um representante do aí mais conhecido dos análogos do GLP-1. A sua classe farmacológica, vamos detalhar um pouco, e as principais indicações que é trazida na própria bula, pelos estudos, um pouco de farmacocinética e farmacodinâmica da medicação, e vamos finalizar falando de segurança, advertência e precauções que devemos ter, e também o Ozempic, que está sendo utilizado como uma opção terapêutica para a obesidade. E é nesse ponto aqui que o Ozempic ele se tornou muito popular. Muitas pessoas indo atrás do Ozempic para querer uma perda de peso de imediato, aquela sensação de que vai tomar a medicação e os problemas vão estar todos resolvidos, né? Mas não é bem assim. A gente precisa entender os mecanismos de ação do medicamento, entender as particularidades, quem pode, quem não pode utilizar, entender quais as doenças que o seu paciente tem, porque em alguns casos, se o seu paciente tiver uma doença de base, por exemplo, diabetes mellitus tipo 1, não pode ser prescrito. Para o tratamento de cetoacidose diabética também não pode. Se tiver um problema ocular, tiver uma retinopatia diabética, também não é aconselhável o uso do Ozempic. Então, são coisinhas que a gente precisa compreender os porquês e a gente vai construindo um raciocínio clínico junto, que a gente consegue ajudar muito o paciente, fazendo orientações adequadas, ou então tendo ali um contato direto com o prescritor, falando sobre as particularidades ali do seu paciente, e juntos o objetivo é que cada profissional da saúde junto a gente tenha o uso racional de medicamentos. Sobre todos esses pontos que vão ser tratados, eu queria chamar a atenção de vocês nunca deixarem de visitar os sites da Sociedade Brasileira de
de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Vamos agora pro conteúdo. Diabetes. Hoje é a doença, uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo. E quando se fala em diabetes, a gente tá falando de uma desregulação, né, no papel aí da insulina. Mas será se é só a insulina que tem papel nesse processo? Será se é só a insulina que tem o papel, a peça-chave ali para aquele paciente se torne diabético? Não. Mais à frente a gente vai ver nessa aula, você vai compreender que é uma cascata de eventos que ocorrem porque uma pessoa ela não se torna resistente à insulina do dia para a noite. Ela não desenvolve uma síndrome metabólica do dia para a noite. São uma cascata de eventos, de comportamentos, ou então, em alguns momentos, até secundário, a diabetes ela é secundária a um processo de um tratamento medicamentoso, a uma infecção, ou algum problema autoimune. A diabetes é um mundo onde deve ser explorado com muita minuciosidade para que você possa entender melhor sobre a fisiopatologia, a farmacoterapia e o objetivo chegue essas informações para o seu paciente, para promover segurança, eficácia e uso racional de medicamentos. Então, bora aqui. Diabetes. Quando você pensa em diabetes, você tem que pensar o quê? É uma doença, é uma patologia. E essa patologia, ela tem uma correlação com ou a secreção, ou a ação do hormônio. Qual hormônio? Insulina. A diabetes é uma patologia que há defeitos ou na secreção ou na ação da insulina. E essa insulina, ela é produzida onde? Aonde no nosso organismo? Nas células betas pancreáticas. As nossas células beta pancreáticas vão produzir insulina. E quando há um defeito nesse processo de secreção ou na ação, vai ocorrer o quê? Uma hiperglicemia sustentada. E é essa hiperglicemia que está o grande problema, né? O paciente passar muito tempo ali, tem diabetes, e passar muito tempo com essa hiperglicemia sustentada. A hiperglicemia sustentada, ela tem um problema que é o quê, gente? As comorbidades, que é proveniente dessa característica aí da diabetes mellitus, que é uma glicemia para além dos valores normais na corrente sanguínea, podendo causar uma retinopatia diabética, uma neuropatia diabética, dentre outros inúmeros centenas de problemas que pode ser desenvolvido por essa hiperglicemia. Se a insulina ela tá com esse defeito aí, nesse mecanismo aí no organismo desse paciente diabético, se há uma alteração ou a nível de secreção ou ação desse hormônio, vai ter a desregulação desse processo aqui, ó. A insulina ela não vai conseguir pegar essa glicose que está na corrente sanguínea e colocar para dentro da célula para ser usado para as mais diversas ações vitais. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Ela não vai conseguir pegar a insulina que está aqui na corrente sanguínea e vai passar para dentro da célula para ser usado nas mais diversas ações vitais. A diabetes, ela tem uma classificação que é subdividido em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos de diabetes. Vem aqui comigo. Então, a gente tem 4 blocos de classificação. Tipo 1, tipo 2, gestacional e outros. Outros o quê? Que não se enquadra em nenhum desses 3. Não é gestacional, não é tipo 2 e não é
tipo 1. E não é porque é outros que é só excluir os 3 outros. Agora, nesse outro, gente, tem uma infinidade de subclassificações da diabetes que também nós devemos estar atentos e tentar compreender o que a Sociedade Brasileira de Diabetes nos traz. Observem aqui comigo que a diabetes mellitus tipo 1, ela pode ser subclassificada em imunomediada ou idiopática. Nós temos essas duas subclassificações. A diabetes tipo 1, ela tem a subclassificação ou ela é imunomediada ou ela é idiopática. Aí nós temos a diabetes tipo 2, temos a diabetes gestacional e outros tipos. Aqui é um mundo de coisas. Nós temos vários outros tipos de diabetes. Vinícius, me traz aí um exemplo de outros tipos de diabetes. Nós temos diabetes que são desenvolvidas por um tratamento medicamentoso, por uso de elevadas doses, por exemplo, de glicocorticoides. Pode sim vir a desenvolver uma diabetes mellitus por secundário a um tratamento induzido por um tratamento medicamentoso. Aqui, gente, vamos aqui ao slide para eu mostrar para vocês quais são esses outros tipos de diabetes. Lembrando que aqui só são exemplos, tá? Exemplos de outros tipos, tá? Só são exemplos. Esse rol de outros tipos é trazido lá pela Sociedade Brasileira de Diabetes, lá nas diretrizes, que está no site. Você pode consultar o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. Você vai acompanhar lá uma lista bem significativa. Nós temos diabetes que elas são oriundas de problemas endócrinos, endocrinopatias. Nós temos diabetes que são induzidas quimicamente, ou seja, secundário a um tratamento medicamentoso, ou drogas tanto lícitas quanto ilícitas, quimicamente induzida. Mas o principal exemplo aí nós temos os medicamentos, os glicocorticoides, como sendo uma classe de medicamentos que ela tem essa característica, né, de causar hiperglicemia. Os defeitos monogênicos na função das células beta-pancreática também é outra classificação. Ou podemos ter defeitos genéticos na ação da insulina. Esses são alguns dos principais exemplos de outros tipos de diabetes. Agora, quais são os principais sinais e sintomas da diabetes? Nós temos sinais e sintomas, gente. Quando a gente pensar em diabetes, nós temos sinais e sintomas. Nós temos sinais e sintomas típicos e nós temos os sinais e sintomas que eles são sugestivos, tá? Qual a diferença dos típicos para os sugestivos? Porque os típicos, eles vão estar predominantes no processo fisiopatológico da diabetes, que são os 4 P's, que eu vou já falar o que são esses 4 P's, mais a desidratação. E os sugestivos é que, uma vez presente, a probabilidade é aumentada desse indivíduo ter a diabetes mellitus. Aqui, a gente observa que os sintomas típicos. Quais são os sintomas típicos? Os 4 P's e desidratação. Nós temos excesso desse paciente indo ao banheiro, urinar, chamado de poliúria. Excesso de sede, chamado de polidipsia, excesso de fome, polifagia, perda de peso inexplicável, ser uma causa ali aparente, né? E a desidratação. São sinais e sintomas típicos de um processo patológico da diabetes mellitus, tipo
tipo 1, tipo 2, gestacional e outros. A hiperglicemia, os sinais e sintomas sugestivos, o que são esses, significa esses sugestivos? Uma probabilidade aumentada desse paciente ele relatar ali para o clínico, para o especialista, para o profissional da saúde, e o profissional da saúde deduzir que pode ser ali uma consequência da diabetes já instaurada nesse organismo. Uma noctúria, uma visão turva, infecções, candidíase e periodontite recorrentes, de forma recorrente, cansaço extenuante, má cicatrização de feridas e em crianças em menos de 5 anos, albumina transitória nos pacientes com diabetes mellitus tipo 1, essa albumina transitória com pacientes em menos de 5 anos. Os critérios de diagnóstico laboratorial, eles mudaram na última sexta-feira. No dia 12 do 7, a Sociedade Brasileira de Diabetes acrescentou um critério de diagnóstico laboratorial da diabetes mellitus e pré-diabetes. Porque antes nós só tínhamos a glicemia em jejum, o teste de tolerância oral à glicose de 2 horas, e tínhamos também a hemoglobina glicada, e também tínhamos a glicemia ao acaso mais sintomas. O que foi acrescido? Foi acrescido esse daqui. A glicemia, o teste de tolerância à glicose oral de 1 hora. Lembrando que os valores, eles vão classificar esse paciente com os critérios de diagnóstico. Esse paciente está normal, ele tem uma pré-diabetes ou uma diabetes mellitus. Todos os valores aqui de medida são miligrama por decilitro, exceto a hemoglobina glicada, que é em porcentagem, por 100, tá? O valor de glicemia considerado normal é menos que 100, pré-diabetes de 100 a 125 e diabetes mellitus a maior ou igual a 126. Já a glicemia ao acaso, mais sintomas, que sintomas são esses? São aqueles 4 P's que nós observamos ali no slide anterior, e desidratação. Se o paciente tiver um ou associado, um ou outro daqueles em combinação, pode ser um isolado ou em combinação, pode ser sugestivo, né, desse paciente ele ter uma diabetes mellitus. Lembrando aqui, o que é jejum para a Sociedade Brasileira de Diabetes? É quando a pessoa está sem ingesta calórica, de cessação de ingesta calórica, por 8 a 12 horas. E o teste de tolerância à glicose oral de 1 hora, o valor considerado normal é abaixo de 155, o pré-diabetes entre 155 a 208 e o diabetes mellitus maior ou igual a 209. Já a glicemia de 2 horas no teste de tolerância à glicose oral, o valor considerado normal é abaixo de 140, pré-diabetes de 140 a 199 e diabetes mellitus é considerado maior ou igual a 200. Já a hemoglobina glicada, considerado pré-diabetes entre 5,7 a 6,4 e diabetes mellitus maior ou igual a 6,5. O que é esse teste de tolerância à glicose oral? Que pode surgir alguma dúvida. O teste de tolerância à glicose oral tem bem aqui a descrição, que é o paciente, ele vai fazer uma sobrecarga aí de 75 miligramas de glicose, vai tomar essa glicose, 75 gramas de glicose anidra, diluída, e depois de 1 ou 2 horas vai ver como é que está
a glicemia desse paciente após essa sobrecarga de glicose, né? Vai ver como é que tá. Por exemplo, o paciente ele fez uma sobrecarga no teste de tolerância à glicose oral. Fez a coleta aqui, o paciente fez a coleta aqui da teste de tolerância à glicose oral de 1 hora. 8 horas da manhã. Fez a sobrecarga aqui de 75 miligramas dessa glicose anidra. Às 9 horas, vai coletar o sangue desse paciente. Aí vai ver lá, se tiver, por exemplo, deu 325 miligramas por decilitro. Esse paciente ele já tem um quadro aqui característico, se enquadra como diagnóstico laboratorial de diabetes mellitus, tá? Mas não é tão simples assim esse processo, pessoal. A gente precisa ler com mais detalhes os critérios diagnósticos, de rastreio, de monitoramento, as metas terapêuticas dos medicamentos, se realmente está surgindo efeito farmacoterapêutico, é um mundo de coisas. A gente vai ter espaço para conversar melhor sobre todos esses detalhes. O metabolismo da glicose, ele é interferido por hormônios principais, são os pancreáticos e os gastrointestinais. Aí eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui comigo. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre que algumas pessoas elas não se tornam com resistência insulínica, com síndrome metabólica, do dia para a noite. Nós temos uma cascata de fatores, de hormônios, de desregulação de vários processos para uma pessoa ela vir a desenvolver uma diabetes mellitus ou um problema endócrino metabólico. Um desses fatores é a desregulação de hormônios que são chamados de hormônios glicorregulatórios. Os hormônios glicorregulatórios, eles são secretados sobretudo pelo pâncreas e pelo trato gastrointestinal. O intestino ele tem uma grande participação na secreção de hormônios que vão favorecer essa liberação de insulina e vai favorecer o controle ali da glicose na corrente sanguínea. Por isso que é importante que também o paciente com diabetes ele tenha um intestino saudável, para que haja um melhor auxílio ali no tratamento medicamentoso. Porque se o paciente com diabetes mellitus, ele ainda se apresenta em um quadro de disbiose, vai dificultar ainda mais o controle glicêmico desse paciente. Vamos aqui acompanhar quais são esses quatro hormônios que são os principais hormônios que vão favorecer alterações ou na ação ou na secreção dos hormônios glicorregulatórios. A insulina é o mais conhecido, insulina, o glucagon. Nós também temos a amilina e também temos esses dois hormônios aqui que são super importantes para a gente conhecer. São os hormônios GLP-1, o peptídeo 1 semelhante ao glucagon, e o GIP, que é um peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, tá? Porque esses dois últimos aqui são chamados de incretinas. E o que são incretinas? Incretinas são hormônios que são produzidos a nível intestinal. Nós produzimos esses hormônios ali no nosso intestino, porque nosso intestino também tem esse papel endócrino de algumas células liberarem hormônios que vão favorecer esse controle da insulina. Eu vou explicar em detalhes que as incretinas, hoje elas têm um papel fundamental no controle glicêmico, no diabetes mellitus, ou também na pessoa que ela não possui, diabetes mellitus. Aqui no slide, a gente percebe
que aqui tem esse prato de alimento, de carboidrato, assim, o paciente ele vai fazer uma ingesta dessa macarronada aqui. Essa, esse alimento, ele vai ser metabolizado e tudo, aí vai ter uma necessidade dessa produção de insulina, né? As incretinas, elas são produzidas no intestino e no diabetes mellitus, elas estão diminuídas ou ausentes na diabetes mellitus. Se eu tenho hormônios que eles são glicorregulatórios e eles estão diminuídos ou ausentes na diabetes mellitus, qual a função das incretinas? A função da incretina é fazer com que haja a liberação de insulina. Se eu tenho um hormônio que ele é glicorregulatório, que ele vai prejudicar a liberação de insulina, eu vou ter o quê? Eu vou ter o prejuízo na regulação dessa insulina e eu vou ter aumento de uma glicemia vai ficar sustentada. Agora, a gente precisa compreender que nós temos os dois tipos de hormônios incretínicos. Nós temos o GLP-1 e nós temos o GIP. Quando o paciente está com diabetes mellitus, o GLP-1 ele tem uma secreção reduzida. E o GIP ele tem uma secreção regular. Agora que vem aí o detalhe a matar a charada. Mas por que o GLP-1, mesmo ele tendo uma secreção reduzida, no diabetes mellitus, ele é utilizado preponderantemente, quase que 100% dos casos, como alvo farmacológico? Porque mesmo ele tendo uma secreção reduzida, ele tem uma alta ação de insulina, de liberação de insulina, insulinotrópica. Já o GIP, ele tem uma secreção que é regular, mas ele tem uma baixa ação a nível de insulina, tá? Outro detalhe que a gente precisa entender, que uma vez liberado esses hormônios, eles são degradados de forma muito rápida, sobretudo o GLP-1. O GLP-1 ele é degradado pelo DTP4, o dipeptidil peptidase 4. Também o GLP-1 desenvolve funções não somente no controle da glicemia, né? Ali no controle para que a gente mantenha assim, a homeostase aí da glicose. Ele tem funções no corpo de forma integral, né? Por exemplo, o GLP-1 ele vai favorecer com que haja mais sensibilidade à insulina nos músculos. Maior absorção de glicose. Aqui em vermelho, as partes que estão em vermelho, eles vão ser os efeitos indiretos, em vermelho, vão ser os efeitos indiretos do GLP-1. Então, a gente percebe que no músculo, o GLP-1 vai ter efeitos indiretos. Já aqui, os que estão escritos em azul, em todo esse painel, todo esse slide, eles vão ser ação direta do GLP-1. Percebam aqui ó, que a motilidade, ela tem uma redução da motilidade, o GLP-1, ele tem uma redução do esvaziamento gástrico, ele favorece uma diminuição da excreção de ácido gástrico. Já no músculo, ele aumenta a sensibilidade à insulina e aumenta a absorção de glicose. E aqui a nível do trato gastrointestinal, ele vai diminuir mobilidade, vai diminuir esvaziamento gástrico, vai diminuir secreção de ácido gástrico. Também ele tem fator benéfico aqui nos rins, no sistema cardiovascular.
Nas células de gordura, nos adipócitos, ele favorece a aumento da absorção de glicose e aumento da lipólise. Percebam que em algumas palavras tem de duas cores. É quando há um aumento há uma interferência tanto direto, mais indireto do GLP-1. No pâncreas, o pâncreas tem uma função fenomenal, que é a ação aumenta a secreção de síntese de insulina, diminui a liberação de glucagon, aumenta a sobrevida de células beta, aumenta a proliferação de células beta e também diminui a apoptose de células beta. Aqui no fígado, o GLP-1 ele vai favorecer um aumento do armazenamento de glicose, a diminuição da gliconeogênese e diminuição da esteatose hepática, tá? Todos esses benefícios, eles são observados quando o paciente ele está tendo um efeito significativo, está usando adequadamente esses hormônios GLP-1. E na diabetes mellitus, o que é observado? Uma diminuição de GLP-1. Há uma diminuição de GLP-1 ou uma falta desses hormônios GLP-1. E as principais medicações que eles são agonistas do GLP-1, hoje o alvo farmacológico aí dos agonistas do GLP-1 são o nome comercial, princípio ativo, liraglutida. A gente também tem como opção farmacológica, além da liraglutida, nós temos a dulaglutida e a semaglutida. Hoje a gente vai focar sobre essas duas medicações aqui, tanto que tem o mesmo princípio ativo, que é a semaglutida. A diferença é que o Rybelsus, ele é via oral e o Ozempic, ele é subcutâneo. A medicação, o Ozempic, ele tem sido também usado de forma off-label, que é quando uma medicação ela é usada de uma forma que não está em bula, mas que é usado na prática clínica. No caso, ele é usado hoje, além do controle glicêmico para os pacientes com diabetes mellitus, ele é usado para perda de peso. Aqui, sobre a semaglutida, ele é uma medicação que é de uso adulto. Não devemos esquecer que a recomendação em bula são para pacientes com maior de 18 anos. O Ozempic é o nome comercial da injeção subcutânea de semaglutida. A dose ela é semanal única, disponível em doses de 0,5 e 1 miligrama. Já o Rybelsus é um comprimido via oral que deve ser tomado todo dia no mesmo horário e disponível nas doses de 3, 7, 14 miligramas, tá? É importante chamar a atenção que o Rybelsus ele deve ser tomado em jejum. Isso é muito importante para o paciente, porque para o profissional, quando já está ali na rotina, a gente, por ser uma informação tão simples na hora de dispensar a medicação ou na hora de prescrever a medicação para os prescritores, é uma informação tão simples que a gente tem uma tendência de negligenciar, né? De não repassar essa informação. Mas o paciente, na maioria dos casos, ele não sabe que precisa tomar uma medicação em jejum, ou com alimento, deve ser bem diluído, enfim. A gente precisa passar essas informações de forma clara, que o paciente compreenda, para garantir o sucesso terapêutico. A semaglutida, ela é um medicamento que ele é indicado tanto em monoterapia. A monoterapia da semaglutida, ela é indicada somente quando a metformina, o medicamento aí de primeira escolha, a metformina, ou ela é inapropriada,
ou o paciente ele não tolera uma intolerância, ou a metformina ela é contraindicada. Se o paciente ele tem a metformina não serve para ele, o agonista do GLP-1 pode ser utilizado sim como monoterapia, não é muito utilizado em monoterapia, assim, de forma extenuante, somente quando a metformina ela se torna inapropriada, intolerante ou contraindicada. Também a semaglutida, ela pode também ser usada com outros medicamentos antidiabéticos. Também pode ser utilizado sempre, tanto em monoterapia quanto em utilização com outros medicamentos. Não devemos esquecer de orientar o paciente à educação, que a medicação ela é adjuvante à dieta e também aos exercícios. O paciente ele precisa ter esse conhecimento. E continuando a nossa aula, vamos falar um pouco sobre mecanismo de ação. Como que essa semaglutida ela vai ter interferência no organismo aí do paciente diabético ou para a pessoa que faz uso para o controle para perda de peso. Aqui a semaglutida, o princípio ativo do medicamento, ele vai se ligar no receptor de GLP-1. Esse receptor ele vai se ligar porque a semaglutida ele é um agonista do receptor GLP-1. Se ele é um agonista, ele vai se ligar a esse receptor e ativar esse receptor. Uma vez que a semaglutida ela está aqui no receptor e ele é um agonista, esse receptor vai ser ativado. E a gente já falou que a função do GLP-1. O GLP-1 ele tem uma função super importante no organismo do paciente, bora recaptar sobretudo a nível aqui de pâncreas, que é aumento da secreção e síntese de insulina, diminuição da liberação de glucagon, aumento da sobrevida das células beta, aumento da proliferação de células beta e diminuição da apoptose de células beta. Com esse receptor ativado, todos aqueles benefícios eles vão ser observados em graus diferenciados, aí vai depender do paciente, né? Porque a semaglutida se ligou a esse receptor e vai ser, se liga seletivamente e ativa esse receptor de GLP-1. Na própria bula do Ozempic, é trazido vários estudos e comparando a medicação em relação a outras medicações ou até mesmo com placebo. Eu trouxe uma tabela que está presente na bula profissional do Ozempic para a gente comparar aí o impacto do Ozempic que foi superior em relação a essa medicação. Observem que tem a informação aqui no impacto tanto na hemoglobina glicada quanto no peso desses pacientes. Os pacientes que fizeram uso do Ozempic, tanto de 0,5 quanto de 1 miligrama, tiveram uma redução significativa da hemoglobina glicada, entre 1,3 para quem usou o Ozempic de 0,5 miligrama e 1,6 para aqueles pacientes que usaram o Ozempic de 1 miligrama. E a medicação comparada foi a sitagliptina de 100 miligramas, onde reduziu apenas 0,5% da hemoglobina glicada nesses pacientes. Também observou-se que houve uma redução bem significativa do peso corporal. Quem usou Ozempic de 0,5 miligrama teve uma redução de peso corporal de 4,3 e quem usou Ozempic de 1 miligrama teve uma redução de 6,1%, que foi superior em relação à sitagliptina de 100 miligrama, que reduziu
apenas 1,9 kg. Nessa imagem, a bula nos traz a alteração de hemoglobina, da média de hemoglobina glicada e também no peso corporal desses pacientes que foram acompanhados desde o tempo zero até a semana 56, tanto em relação à hemoglobina glicada quanto à alteração de peso corporal, tempo zero até a semana 56. Aqui nessa linha superior, a gente observa que houve uma redução para quem usou a medicação sitagliptina, houve uma redução apenas de 0,5% na hemoglobina glicada. Em relação à semaglutida e de 0,5 em 1 miligrama, já observou-se uma redução bem maior, o dobro e ou triplo em relação à hemoglobina glicada para quem usou sitagliptina, mostrando aqui de forma gráfica a semaglutida sendo superior em relação à sitagliptina. E a relação entre acompanhamento de uso de Ozempic e peso corporal, houve aqui, redução de 6,1 a 4,3 quilos em relação a quem usou a sitagliptina. E todos esses pacientes foram acompanhados durante esse período, e é importante a gente destacar que a maioria dos pacientes que fazem uso do Ozempic, eles querem a todo modo perder o peso corporal ali, ficar dentro do peso, baixar ali ter os benefícios que essa medicação traz, mas é importante a gente ter o conhecimento que nem todas as pessoas elas podem fazer uso do Ozempic. Quem tem retinopatia diabética, quem tem pode ser usado para o tratamento de cetoacidose diabética, não pode ser usado para pessoas que têm a diabetes tipo 1. Esses cuidados eles devem ser sempre ressaltados. Os dados farmacocinéticos, eu trouxe essas informações do Ozempic subcutâneo. O Ozempic subcutâneo, ele tem um tempo de meia-vida prolongada, por isso que justifica o seu uso uma vez por semana, permitindo, por essa meia-vida prolongada, permite essa administração semanal do Ozempic. Ele é absorvido de forma muito rápida e alcança aí uma concentração máxima de 1 a 3 dias. O estado de equilíbrio dele em torno de 4 a 5 semanas. A biodisponibilidade do Ozempic subcutâneo é de 89% e extensão às proteínas plasmáticas maior que 99%. A metabolização hepática e a excreção predominantemente renal. A meia-vida de eliminação dele é de, em média, 1 semana, com presença circulatória por até 5 semanas após a última dose. Ainda é possível observar no organismo a presença dessa medicação. Quanto aos resultados farmacodinâmicos, reduz, quando comparado ao placebo, o Ozempic subcutâneo, ele reduz as concentrações de glicose, tanto no estado em jejum, quanto no estado pós-prandial, alimentado. Reduz as concentrações do glucagon, reduz insulina dependente de glicose, secreção de glucagon, além de reduzir o apetite, ingestão de energia e escolha alimentar, reduz lipídios pós-prandial e em jejum, sobretudo aqui triglicérides e VLDL. Para a gente possa juntar aqui
as peças do quebra-cabeça, observem que as melhorias observadas no uso da semaglutida, ela tem muita correlação com os benefícios normais que nós temos aí no nosso organismo da ativação de GLP-1. E por que que há uma diminuição da ingesta calórica, né? Por que que há uma diminuição desse consumo de alimentos pelo paciente? Porque ao ser ativado o GLP-1, há uma diminuição do esvaziamento gástrico. E essa diminuição desse esvaziamento gástrico vai fazer com que essa pessoa ela consuma menos alimentos, porque essa sensação de saciedade, plenitude vai estar maior. Esse retardo do esvaziamento gástrico. A melhora também nas células beta e secreção de insulina. Também nós observamos o intervalo QT preservado em doses supraterapêuticas. O Ozempic mostrou-se seguro até 1,5 miligrama, preservando aí um intervalo QT, não tendo alterações, riscos. E um grande benefício para quem usa o Ozempic é porque ele, de acordo com os estudos atuais, ele não tem um impacto de prejudicar a função hepática e função renal. Foram feitos estudos com esses pacientes e não mostrou um agravamento da doença com esses pacientes que têm problemas renais e hepáticos. É um grande aí diferencial dos agonistas do GLP-1. Também a gente deve levar em consideração, mas porque é um fator preocupante, sim, mas assim, em humanos, apesar de não ser tão expressa, tão significativo esse risco, a gente deve levar em consideração, que é a possibilidade da semaglutida desenvolver tumores de célula C na tireoide. Há essa probabilidade? Sim. Há esse risco para as pessoas que fazem uso do Ozempic para ter um dano aí a nível celular, causando esse tumores de célula C na tireoide? Sim. Mas mesmo sendo muito baixo, a probabilidade disso acontecer em humanos, já que não foi ainda presenciado nada nesse sentido de forma bem clara, deve ficar alerta, né? Sobretudo para as pessoas que têm já um problema aí patológico na tireoide. Outro problema que deve ser levado em consideração quanto à advertência e à segurança no uso do Ozempic em alguns público-alvo. Não deve ser usado em pessoas que têm diabetes mellitus tipo 1, não pode ser usado, não deve ser usado, e também não deve ser opção terapêutica para o tratamento da cetoacidose diabética. O risco de hipoglicemia, quando nós avaliamos Ozempic e risco de hipoglicemia, deve-se ser dado uma atenção para essas dois blocos, as sulfonilureias e insulinas. Quem faz uso de sulfonilureias e insulina, antes de começar o tratamento vai começar o tratamento com o Ozempic, o recomendado é que o prescritor faça o ajuste de dose para evitar esse risco de hipoglicemia. Com outras classes de hipoglicemiantes, tanto orais quanto injetáveis, é baixa. O risco maior é com as sulfonilureias e insulina. Outra preocupação que é destacado até mesmo na bula do Ozempic é se o paciente já tiver uma inflamação no pâncreas ou tiver algum problema pancreático,
ou também se esse paciente ele tem risco de desenvolver, tem o risco de desenvolver pancreatite aguda. Se o paciente ele tem uma sintomatologia e os exames laboratoriais, por exemplo, mostram que há uma correlação dessa há um risco ali desse paciente desenvolver uma pancreatite ou o paciente está com pancreatite, a medicação do Ozempic deve ser descontinuada, porque há até mesmo uma orientação na bula que a pancreatite aguda pode ser causada pelo uso do Ozempic. Também pacientes que já têm um problema de retinopatia diabética e faz uso, por exemplo, de Ozempic, a combinação de Ozempic mais insulina é um risco elevado de causar retinopatia diabética. E se o paciente ele já tem retinopatia diabética, o controle de perto ali com essa medicação deve ser ainda maior. É importante o esclarecimento para o usuário de semaglutida via oral, que a medicação deve ser tomada em jejum, 30 minutos antes da primeira refeição, com no mínimo 120 ml de água para ter aí a diluição dessa medicação. É recomendado até em bula essa quantidade de água, no mínimo 120 ml de água, na hora que for tomar esse medicamento via oral. Essa tabela nos mostra as principais reações adversas de um estudo de fase 3 controlado, que classificou aqui os sintomas orgânicos em muito comum, comum, incomum e raro. No uso do Ozempic subcutâneo, nós percebemos que é muito comum quando esse paciente ele usa insulina e sulfonilureia, a hipoglicemia, né? Um distúrbio, um principal acometimento aí, quem faz uso de insulina e sulfonilureia, e quando essa medicação ela não é ajustada à dose, há um risco aí aumentado desse paciente desenvolver uma hipoglicemia. O risco ele é baixo em relação aos outros antidiabéticos, né? É um risco mais baixo, mas pode acontecer em menor probabilidade. Aí depende também do paciente, dessa sensibilidade aí do paciente. E é bem presente, dentro das reações adversas, os distúrbios gastrointestinais. Por exemplo, náuseas, diarreia, vômito, dor abdominal, distensão abdominal, constipação, dispepsia, gastrite, doença do refluxo gastroesofágico, eructação e flatulência. É observado também em menor proporção fadiga, aumento que ainda está em investigações, por exemplo, aumento da lipase, da amilase, e aqui está em investigação e a gente já sabe que isso é uma realidade, né, da perda de peso. A gente sabe que a medicação, hoje com o uso massivo, a gente presencia que as pessoas que têm o uso do Ozempic, ele tem uma perda de peso significativa. Nós devemos também levar em consideração, aqui que eu coloquei esse rim, só para a gente não esquecer, que quando, por Ozempic ter esse alto impacto aí a nível gastrointestinal, pode ser causada uma desidratação nesse paciente, pode fazer com que haja risco por esse acometimento aí gastrointestinal, que haja uma deterioração no sistema renal desse paciente que já está com o sistema renal comprometido, que é o que a gente não quer, que chegue a uma falência renal, um problema maior. Então, pessoas que têm problemas renais
ter um cuidado nas reações, né? Nas reações adversas do Ozempic. Não que ele é contraindicado para pacientes que têm um problema renal avançado, não é isso. É porque quando o paciente, se ele está tendo apresentações de distúrbios gastrointestinais bem presentes, isso deve ser levado em consideração e ser avaliado se vale a pena continuar com essa medicação ou não pelo risco-benefício, né? Porque se há uma náusea, diarreia, vômito, pode prejudicar o rim por uma deterioração renal. O Ozempic e a obesidade, o que a gente deve discutir sobre esse assunto aí que é tão polêmico e tão cheio de opiniões de endocrinologistas, nutrólogos, médicos de outras especialidades, por exemplo, psiquiatra, enfim. O que a gente deve levar em consideração quando for orientar e, se possível, dentro das condições do paciente, sobre o Ozempic em relação à correlação com a obesidade? É o acompanhamento multiprofissional, porque a medicação sozinha, ela não supre as necessidades do paciente, porque esse paciente ele pode ter reganho de peso por não conseguir ter ali a orientação nutricional, não fazer uma reeducação alimentar, não ter um padrão regular de sono, gestão da ansiedade e estresse, prática de atividade física, monitoramento da saúde metabólica, que eu acredito que essa parte aqui é uma das mais importantes quando se fala em problemas endócrino-metabólicos, e também educação em saúde, fazendo com que esse paciente ele entenda o seu problema de saúde, que ele saiba onde buscar ajuda, com quem buscar ajuda, e sempre está sendo orientado a falar para os seus prescritores, dispensadores, para a equipe que lhe acompanha, os sinais e sintomas, o que ele observou durante o tratamento e o que está sendo visto ali, o que ele percebe sobre todo esse processo. E eu finalizo o primeiro vídeo aqui do canal com essa frase, que esse é o primeiro passo de um projeto que eu sonhei por tanto tempo, e juntos a gente pode criar aqui momentos de aprendizagem, também bem-estar. Eu falo para vocês que está sendo muito desafiador eu estar nesse novo projeto, de aprender, desenvolver novas habilidades, de falar com vocês aqui somente eu e a câmera, mas em alguns momentos a gente vai ter esse espaço para fazer lives, para ter essa interação ao vivo. Mas para mim está sendo muito desafiador e, ao mesmo tempo, está sendo muito satisfatório esse processo, né? O quanto que quando a gente quer colocar em prática um projeto que a gente sonhou, idealizou e estava só no campo das ideias, e chegou o momento de aplicar. E se você gosta de vídeos na área da saúde, educação, gestão, esse canal aqui é para você. Já aproveita, clica aqui abaixo no sininho, curta o vídeo, comenta, faz sugestões de vídeos novos, porque dessa forma a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai continuar enviando esses vídeos para ainda mais pessoas. Então, até logo, até mais. E lembrando, toda sexta-feira aqui no canal tem vídeo novo sobre assuntos de saúde, educação e gestão. Até logo!